E a súmula é o juízo final, né? A hora da verdade, o dia D, né? É o final do processo. A jurisprudência firmada no decorrer de anos. Reportando a primeira palestra do Dr. Eurico pela manhã, que dizia a respeito da instabilidade, falta de previsibilidade, insegurança sobre a interpretação da norma jurídica. A norma ela é editada para uma observância no dia seguinte. O fisco fica na janela 5 anos olhando, para daqui a 5 anos ele interpretar o que todos disseram e decidiram, interpretaram, para ele eleger qual a interpretação posta e que melhor lhe parece ser. E depois desses 5 anos ele volta no dia seguinte da edição da norma e vai verificar se o contribuinte acertou a interpretação que ele teve depois de 5 anos, né? A briga no mínimo injusta. E a jurisprudência, na verdade, há quem defenda, inclusive, que ela faz parte da norma geral abstrata, né? Eu lembro sempre uma manifestação do ministro Gilmar Mendes, quando ele falou que a Constituição diz que quem diz o que ela diz sou eu, né? No fundo diz o seguinte: o juiz é a boca da lei, né? Relembrando Montesquieu, né? Aquele dia conversamos no almoço. Então, o que a lei diz, a interpretação final dada, é aquilo que o juiz que fala por último diz que é. E com base nesta decisão é que os contribuintes, os particulares, as pessoas vão nortear o seu comportamento. E a função da Câmara Superior justamente é essa, é a de uniformizar a jurisprudência. Né? Jurisprudência, na verdade, é uma palavra que vem da antiguidade, quando haviam os jurisconsultos, o sistema normativo não era tão robusto, e havia aquelas pessoas especializadas em atender ou esclarecer as dúvidas com a sua competência, com a sua autoridade, com o seu conhecimento, com a sua prudência, né? É a jurisprudência. Então, os jurisprudentes eram aqueles sábios que eram consultados para dizer o que a lei dizia. Então, na verdade, nós passamos hoje pelo processo tributário, desde o auto de infração, impugnação, julgamento na delegacia, recurso ordinário de ofício contra razões, julgamento nas câmaras superiores, tem 16 aqui, mas isso aqui foi feito no passado, hoje são 12 câmaras, só essa correção que eu não tive tempo de fazer, e recurso especial em última instância na Câmara Superior, na qual são 16 juízes paritários, 8 contribuintes, 8 fazendários. Como também foi dito anteriormente, a Câmara Superior tem por função, obrigação, uniformizar a jurisprudência, e a responsabilidade ela vai além do caso concreto. Quando um tribunal que tem função principal de uniformizar a jurisprudência, ele emite uma definição sobre a interpretação, o alcance da norma, no caso concreto, mas também ele dá uma resposta de caráter geral a todos os jurisdicionados. Que caminho eu devo seguir? Que passos eu devo dar? Os senhores são advogados e são consultados pelo cliente. Eu vou fazer um investimento X, eu vou no estado A ou no estado B, em vista de um benefício que é concedido aqui, melhor do que um outro benefício concedido em outro local. Doutor, o que eu faço? Né? Eu vou olhar a lei, eu vou dar a minha interpretação da norma. Mas a minha interpretação da norma salva o melhor juízo, né? Então, na verdade, aquilo deixa a gente sempre em cima do muro. Nada melhor do que você olhar a interpretação dada por quem fala por último. E quem fala por último? No Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça, determinadas competências. Quem fala por último no processo administrativo tributário? A Câmara Superior. E o problema é justamente o deslocamento temporal entre aquela dúvida e uma definição, uma apaziguação da jurisprudência anos mais tarde. Recentemente tivemos lá um processo que eu fui relator, o processo tramitava no TIT há 21 anos. 21 anos, né? Doutor Antônio Augusto, e ali havia uma possível, até uma nova nulidade. Doutor Antônio Augusto, mas é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Né?
Eu digo que no processo, quem acha que é o fim horroroso é sempre quem perdeu, né? Quem perde sempre acha aquele fim horroroso. Agora, aquela decisão, ela é definitiva se proferida em favor do contribuinte. Se proferida em favor da fazenda, o contribuinte ainda tem a possibilidade de levar a questão à discussão no judiciário. E esta é uma das características típicas do processo administrativo, que é essa dupla possibilidade de jurisdição. Uma das poucas ciências, um dos poucos ramos do direito em que você tem uma dupla jurisdição, uma jurisdição administrativa e ainda uma jurisdição no Poder Judiciário, diferentemente de outras áreas, né? Tem algumas outras que tem, mas o direito tributário ele é uma relação diferenciada. Então, o professor uruguaio, o professor Valdez, ele chama o contribuinte numa posição de vulnerabilidade. Vulnerabilidade na relação jurídica que é discutida num processo administrativo tributário. E por que vulnerabilidade? Porque o Estado cria a norma, o Estado cobra o tributo, o Estado julga o tributo. Né? É uma posição de vulnerabilidade. Ou seja, eu vou entrar em uma demanda contra um gigante de tamanho incomensurável. E por esta razão é que as severas críticas a este formalismo exacerbado que se pregou muitas vezes aqui, a respeito da observância restrita das regras processuais. Né? A petição, não, se não tiver ali, não pode. Né? A prova, se não juntou na impugnação, como diz a lei, não vai ser aceita. Gente, nós estamos numa relação absolutamente desigual. E eu digo desigual num sentido amplo, porque no Tribunal de Impostos e Taxas, ela é menos desigual. Ela é menos desigual. Mas a desigualdade que vemos em outros tribunais administrativos, onde sequer juízes contribuintes participando, a vulnerabilidade do contribuinte é muito maior. E justamente por conta dessa desigualdade de forças que esses princípios devem ser aplicados, observados com a devida cautela. Muito bem. Entrando diretamente no ponto. As súmulas representam a forma pela qual a decisão judicial integra o ordenamento. E ela integra o ordenamento na medida em que a súmula tem um caráter vinculante. Quando se fala em jurisprudência, é possível qualificar diversos graus de persuasão. Né? Jurisprudência clássica, uma decisão isolada de um tribunal importante, um conjunto de decisões, uma súmula não vinculante. A doutrina reconhece nessas figuras uma fonte secundária de direito, ou, como diz o Dr. Argos, que exerce um forte poder de persuasão, mas não vincula ninguém. A súmula vinculante, e aqui eu me refiro ao Tribunal de Impostos e Taxas, mas não posso deixar de lembrar a súmula vinculante, recursos repetitivos, repercussão geral e outros institutos afins que estão sendo instituídos no Poder Judiciário e que justamente fazem com que esta decisão adquira um caráter normativo, ou seja, passam a se constituir como fontes primárias de direito. Né? Isso lembra muito o sistema do common law, que é um sistema de precedentes. Em oposição ao nosso regime, e eu digo ao nosso regime até pouco tempo vigente, do civil law, sistema de leis escritas, sistema de direito posto, sistemas de regras definidas, em que o precedente é uma fonte secundária, ele é só um instrumento ou uma fonte de persuasão. O legislador cria a regra e coloca para ser observada. Ao passo que no common law, a regra é criada pelo precedente. A diferença principal eu coloquei no quadro, para que os senhores vejam. No civil law, você tem uma regra geral abstrata de aplicação geral. E a partir desta regra de aplicação geral, você vai, pelo efeito da subsunção, aplicá-la no caso concreto, em razão das particularidades fáticas daquele caso. No common law, você tem uma situação inversa. Você tem uma solução atribuída num caso particular, que, por sua vez, passa a propagar efeitos e tornar a conduta obrigatória aos demais. No Brasil, nós estamos no modelo misto. É um modelo tradicionalmente
de civil law, mas essas medidas que acabei de dizer, repetitivos, decisões monocráticas, súmulas vinculantes, recursos com repercussão geral, na verdade você atribui aqui precedentes com eficácia normativa, recursos com eficácia vinculante e com relativa eficácia vinculante. E a valorização desses precedentes, me refiro às súmulas especialmente, é bom por quê? Ele é bom porque a súmula estabelece e permite uma uniformidade de decisões. Todos os casos que possuírem aquelas particularidades fáticas enquadráveis no conceito disposto na súmula terão o mesmo desfecho. A prestação jurisdicional passa a ser igualitária, isonômica, e isso permite uma preservação da unidade na aplicação do direito. Também a súmula vinculante confere previsibilidade. Eu sei que comportamento seguir. A legislação é falha. Há uma falibilidade do direito escrito em regras, em normas, em leis. E a jurisprudência supre essa deficiência. Quantos dos senhores não se depararam com dúvidas sobre o que aquela lei queria dizer, né? A súmula, ela confere, falei um pouco adiante, mas vou antecipar, uma legitimidade, uma facilidade na compreensão do alcance da norma, em contrapartida da lei. Porque a legislação ela foi feita, geralmente, muito tempo atrás, em outro contexto social, em outro contexto político, em outro contexto econômico, por pessoas que sequer e necessariamente juristas são. A súmula ela é construída a partir da aplicação do direito, no caso concreto. E a aplicação do direito no caso concreto, e a súmula, evidentemente, ela ocorre depois de reiteradas decisões, ela permite ao intérprete, e me refiro ao cidadão comum, entender o alcance daquela súmula, na medida em que ela aponta quais precedentes fizeram com que ela fosse editada. A análise dos precedentes vai apontar, vai deflagrar exatamente a controvérsia, e da controvérsia jurídica, os pontos em sentido determinado, os pontos em sentido contrário, as nuances em todos os casos que fizeram dali extrair um caldo que possa ser interpretado de acordo com os precedentes que a originaram. É uma interpretação muito mais fácil, muito mais legítima, que faz com que o cidadão comum, com que o jurisdicionado, consiga definir o seu comportamento a partir daquelas pegadas deixadas no processo de construção da súmula. De outro lado, a súmula é ruim. E é ruim por quê? Ela impõe uma interpretação generalizada para uma situação, não necessariamente garante unidade, na medida em que a súmula passa a ser aplicada, muitas vezes, de maneira indiscriminada, né? E a questão é se ela, de fato, permite uma igualdade, se é uma igualdade só formal ou também é uma igualdade material. Não há que se negar que as súmulas impõem uma celeridade, desobstruem os tribunais, né? No TIT não temos esse levantamento, mas o judiciário mostra, né? Houve um desafogamento tremendo nos tribunais. A previsibilidade é importante na medida, como já disse, norteia o comportamento do contribuinte, para que ele possa tomar suas decisões, para que ele possa levar a sua vida sem surpresas. Sem surpresas. Né? A interpretação mais facilitada, como eu disse, e ela reduz e anula o risco de decisões conflitantes. E uma crítica muito forte para mim, a principal que se coloca, é a estratificação das decisões sumuladas. Você tem aquela ideia, aquele dogma de que a súmula foi editada, tem feito vinculante e acabou. Não se discute mais este assunto. Vou mostrar para vocês adiante. O direito está sempre sujeito a uma reinterpretação. Ele está sujeito a uma reinterpretação. Quantas súmulas foram revogadas no judiciário? Súmula de COFINS, de sociedade de advogados. Nós tivemos N exemplos. No próprio TIT tem uma súmula 5, que foi revogada, que dizia respeito ao crédito nas operações com base de cálculo reduzida, em que o Supremo disse que aquilo se equipararia a uma isenção parcial e, portanto, havendo isenção, o crédito proporcional na entrada deveria ser glosado, né? Ou seja, a súmula ela não pode estratificar o direito. Há sempre uma possibilidade de reinterpretação. Há um movimento na Europa do neoconstitucionalismo vindo para cá, como um tsunami. Podem se preparar. Né? Significa uma reinterpretação da Constituição a partir dos valores sociais nela estampados. A interpretação da norma, se não
como veículo para se atingir a finalidade social da norma. Né? Quem tem que pagar tributo é quem tem capacidade de contributiva. Até posições mais radicais que defendem a ideia de que se você tem 2 ou 3 caminhos para escolher na tomada de implementação dos seus negócios com cargas tributárias distintas, pela interpretação desses direitos sociais, capacidade contributiva, pessoalidade da Constituição Federal, você deve escolher o caminho que se paga mais. Porque se você não paga mais, podendo pagar mais, o outro vai pagar, porque a despesa do Estado está lá. A despesa pública não vai diminuir. Portanto, o financiamento do erário público vai vir dos impostos. Se você não pagar mais, esta carga tributária que você deixou de pagar vai ser diluída pelos demais. Então isso não é justo, porque se você tem capacidade contributiva, você tem que pagar o tributo. Né? É uma visão delicada. O Brasil é um Estado democrático de direito. É a única Constituição no mundo, é a única no mundo, eu estou falando o que me falaram, não fui conferir, que diz Estado democrático de direito. O que é um Estado democrático? É um Estado social. O que é um Estado de direito? É um Estado de leis. O Brasil não é um Estado de direito. O Brasil é um Estado democrático de direitos. Os próprios princípios tributários são divididos dessa maneira. Os princípios tributários que dizem respeito ao Estado de direito, legalidade, irretroatividade, anterioridade, quase que matemáticos. Os princípios tributários que dizem respeito ao Estado democrático, ao Estado social, capacidade contributiva, pessoalidade, né, e outros. Então, na verdade, esse é um movimento que a gente tem que se preparar. Será que a gente não estaria sujeito a uma reinterpretação de uma série de normas sumuladas, por exemplo? Ah, não, mas está sumulado. Tudo bem, a gente muda. Então, vamos avançar. Bom, a criação de súmula aqui, eu vou falar isso que eu acabei de encerrar mais adiante novamente, mas passando muito rapidamente. O recurso contrário à súmula será indeferido, já foi dito aqui pelo Dr. Argos. A criação de súmula ocorre por deliberação de 3/4 de juízes da Câmara Superior e referendada pelo coordenador da administração tributária. Né? A súmula pode ser revista ou cancelada se contrariar a jurisprudência firmada. O que é a jurisprudência firmada? Uma decisão? 2, 3, 5, 10, repetitivo, sumulado, mesmo que não vinculante, ou vinculante, repercussão geral. O que é a jurisprudência firmada? Nós não temos esse conceito. E aqui uma crítica que faço e boto o dedo na ferida, sim. A interpretação de jurisprudência firmada é aquela que conviera à parte que a está alegando. Né? Digo respeito à representação fiscal, com todo o respeito que tenho por eles, são todos meus amigos, mas não por isso devo respeitar a posição que assumem. O contribuinte está defendendo aqui uma questão no plenário da Câmara Superior. Eu tenho 52 decisões aqui do STJ ou do STF. Representação fiscal, não, mas o TIT não está obrigado. As decisões não têm efeito vinculante e eu não devo observá-la. Ok. Vai interpor uma reforma de julgado, cujo pressuposto, uma das hipóteses, é a contrariedade à jurisprudência firmada. Ah, não, tem aqui, tem um acordo na primeira turma da segunda sessão do STJ, jurisprudência firmada. Ou seja, falta coerência. A representação fiscal, ela é o Estado. Ela não é o advogado do Estado, ela até exerce um caráter duplo, né? Que é algo bastante peculiar. Ele é meio que um Ministério Público ali, ele fica fiscalizando todo mundo. Ele não tem só 5 minutos para falar como o advogado tem na tribuna. Ele senta na mesa com os julgadores, ele pede vista de processo, ele faz parecer, e a despeito do parecer ele pede vista e faz outro. Ele fala 1, 2, 3 vezes quanto quiser na sessão de julgamento. E ele fala hora A, hora B. Cadê a coerência? Né? O advogado tem imunidade, ele pode realmente defender seu legítimo interesse. A representação fiscal, eles são funcionários públicos. Já é vinculada? A atividade do agente público não é vinculada? Agora, vinculada ao quê? Ao interesse de quem? Da fazenda pública ou o interesse público? Não é verdade? Então, a gente vê esse conceito de jurisprudência firmada algo que realmente muito incomoda, principalmente quando a interpretação do que é jurisprudência firmada atende a interesses pontuais no caso concreto. Revogaram a súmula. Porque a súmula 5 foi revogada porque o Supremo mudou de ideia. Né? A súmula 660, que trata aqui
da não incidência do ICMS na importação antes da emenda 33 de 2001, sabemos que o Supremo Tribunal não definiu ainda após a emenda. E se definir? Né? Como é que vai fazer? Não, vamos mudar a redação da súmula. Ok. E os contribuintes que seguiram o entendimento na vigência daquela súmula? 1, 2, 3, 5, 10 anos. Essa súmula, a última súmula do TIT, eu vou passar aqui na frente. A revogação é traumática. No judiciário, a revogação de uma súmula ou a revogação de uma posição cristalizada, ela pode, dependendo da repercussão social, econômica, ela pode ser modulada. Ou seja, olha, até hoje, os tribunais entendiam desta forma, Supremo Tribunal Federal, STJ. Mudamos de entendimento. Todavia, o caminho trilhado pelas decisões do próprio tribunal, em determinado sentido durante tantos anos, e que induziram os contribuintes a por ali seguir, eles têm que ser preservados. Então eu vou modular os efeitos, né? Os efeitos prospectivos, né? A gente tem ouvido falar muito ultimamente. Então eu estou mudando, mas vale daqui para frente. No Tribunal Administrativo nós não temos essa figura. Nós não temos. Fica uma sugestão. Se tem que bater as portas da Assembleia, façamos isso. Né? Façamos isso. Porque eu não posso admitir, eu tenho medo de revogar uma súmula. Por mais que eu não concorde. Tem uma aqui que é a minha inimiga mortal. Eu tenho medo de revogar a súmula. Por que eu vou revogar a súmula? E quem já passou? E quem já trilhou o caminho em sentido oposto àquela súmula? Terá a modulação do efeito? Não temos previsão. Portanto, atividade vinculada da administração, eu vou voltar e vou dizer, olha, aquilo que você fez, porque você interpretou de uma maneira, e nós aqui do tribunal ratificamos a sua interpretação durante 10 anos, tanto é que editamos uma súmula ratificando a sua interpretação, mudamos de ideia. Então eu volto lá, até 5 anos, porque eu não posso mais do que isso, e eu vou te exigir o comportamento retroativo, porque a minha entidade é vinculada, eu tenho a obrigação, né, eu, agente público, a obrigação de cobrar o tributo, de responsabilidade, inclusive. Né. Independentemente dos efeitos da revogação, a revogação da súmula impõe uma responsabilidade muito grande, que é a justificação. Por que eu estou mudando? Eu tenho uma responsabilidade triplicada em justificar ao jurisdicionado o porquê que eu estou mudando. A minha justificativa tem que ser coerente com os meus antecedentes. Ela tem que ser consistente no ordenamento. E eu não posso desprezar as consequências. Tem um professor, Neil McCormick, que fala bastante sobre isso. No Common Law, inclusive, as decisões cristalizadas podem ser modificadas em 2 situações, que é o distinguish, eu tenho que mostrar que aquele meu caso tem particularidades que não se adequam àquela situação sumulada, portanto o tratamento não está vinculado à súmula, ou o overruling, que é a edição de uma norma posterior, subsequente, que tenha mudado aquele panorama que serviu de base para a decisão. Né? A gente vê muito os contribuintes, e eu faço a minha culpa também, não só os contribuintes, mas no tribunal, uma acomodação no enfrentamento de matérias sumuladas. Ah, não, indefere porque está sumulado. Não, isso aqui, ó, indefere o súmula tal do TIT. Desculpa, nós olhamos com atenção, ou o advogado apontou eventuais particularidades que colocassem aquela realidade fática fora da moldura da súmula. Eu acho que é um ponto que deve ser bastante cuidado. Né? Bom, a proposta da súmula deve ser instruída com pelo menos 5 decisões da Câmara Superior proferidas em sessões distintas nos últimos 3 anos. Por que fizemos isso? Fizemos isso na época da votação do regimento, porque o mandato é de 2 anos. Então fizemos 3 anos porque você pega necessariamente mais de um mandato. Então isso necessariamente você inibe que a edição de uma súmula seja feita à luz da interpretação de determinados juízes que lá estão, não que são, mas que lá estão, e todos nós estamos de passagem. Então, no mínimo, 2 mandatos para que aquela súmula seja ratificada, significa dizer que tenha passado por crivo de, provavelmente, composições distintas. Então, já que a gente tem essas súmulas, né, eu tenho aqui as súmulas desde 2003, eu coloquei aqui as últimas, e aqui, na verdade, a gente tem a súmula campeã de audiência, que é a súmula número 6. Né? A súmula 5 de 2003, que foi aquela que foi cancelada, que eu acabei de mencionar. Né? E aqui realmente é um caso que retrata exatamente o que eu disse.
Né? Os contribuintes tomavam o crédito porque o judiciário se posicionou no sentido de que a redução de base de cálculo daria direito ao crédito integral da compra da matéria-prima. Eu tomei todos os créditos que eu pude. O Tite discutiu isso por sessões, anos, vamos nos adequar ao judiciário. Afinal de contas, há um interesse de aproximação, até em respeito à segurança jurídica, à previsibilidade, entre a jurisprudência do Tribunal de Impostos e Taxas e a jurisprudência do judiciário. Há sim um interesse, uma necessidade de aproximação. Essa súmula foi revogada, só que na revogação aqui eu não tenho feito prospectivo vinculante. Quer dizer, o fisco... sigam por aqui, né? O venire in contra factum próprio, né? A fazenda, eu falo a fazenda nesse ambiente, fazendo menção a nós mesmos, porque o tribunal é um órgão da Secretaria da Fazenda, né? Contribuintes caminhem por aqui, até sumulei, pode tomar o crédito. Ah, que bom, toma o crédito. Não há advogado que não orientaria o seu cliente a tomar o crédito numa situação em que tenha sido de uma súmula. Aí depois de algum tempo a súmula foi revogada. Quem tomou o crédito ali vai ser autuado por crédito indevido. É isso que aconteceu. A súmula 6, relevação e redução da multa, é uma súmula que é o que eu falei que é a minha inimiga mortal. E eu não vou economizar esforços para poder mudar essa súmula. Né? Primeiro porque essa súmula, eu não vou nem adiantar o trabalho que eu estou fazendo na Getúlio Vargas, mas essa súmula diz o seguinte: cabe às câmaras, nas câmaras julgadoras, definir se tem que relevar ou reduzir. E o que elas decidirem está decidido. Porque a súmula impede que a Câmara Superior analise isso. Né? Significa dizer, nós temos câmaras pares e câmaras ímpares. A despeito do que eu falei agora há pouco, de que todos são juízes, a verdade é que a pesquisa que fiz mostra, estatisticamente, uma tendência levemente diferente. Né? Ora, se eu tenho uma tendência levemente diferente, o levemente eu não vou dizer quanto é, porque eu vou mostrar no meu trabalho oportunamente, mas uma tendência levemente tendente a relevar mais em câmaras pares, em que o juiz-presidente é contribuinte e, portanto, desempata, do que relevar menos nas câmaras ímpares, em que o juiz é contribuinte, em que o juiz é fazendário e também desempata, né? Significa dizer o seguinte: roleta, processo administrativo tributário, no que diz respeito a este assunto, relevação e redução, que nos demais assuntos, teoricamente, temos uma outra esfera de jurisdição, que é a Câmara Superior para a Uniformidade da Jurisprudência, mas neste assunto, processo como jogo de azar. É ir no cassino e preto ou vermelho. Se parar no preto, você tem uma chance X. Se parar no vermelho, você tem uma chance Y. Não seria problema se a Câmara Superior tivesse uma possibilidade de controlar essa variável. A súmula 6 nos impede. Significa dizer, no momento do seu processo ser distribuído, 20 Ave Marias, 10 Pais Nossos, acende vela preta, né? E vamos rezar para cair na Câmara par. Por quê? Porque eu tenho ali talvez 10% a mais de chance. E 10% pode ser a diferença entre a minha vida e a minha morte. Até porque as multas regulamentares, elas são absolutamente desproporcionais. O arquivo magnético, imagina o Oswaldo contribuinte, que nem PowerPoint ele sabe usar. Já foi embora, né? Ele fez a apresentação em Word, que ele não sabia usar o PowerPoint. Você imagina ele empresário na condução de uma empresa e que tem que preencher arquivo magnético, SPED fiscal, contábil, 150 itens lá para serem preenchidos, e ele esquece de preencher um campo, o campo 54. Vocês conhecem, né? Multa, 2% do total das operações, significa dizer, total de entradas e saídas, tudo que a empresa comprou e tudo que a empresa vendeu naquele período. A empresa fatura 500 mil reais por mês? Não tem problema nenhum. Aqui, ó, 500 por mês, significa 6 milhões no ano, imaginando entrada e saída, 12 milhões, tá aqui, ó, a multa de 1 milhão de reais para você, 2 milhões de reais, a empresa quebra. As multas são, tem um processo grande lá na Câmara de 500 milhões de reais. Por arquivo magnético errado. Está com vista com uma juíza do tribunal. 500 milhões. Não me interessa o tamanho da empresa. 500 milhões não é justo, porque o cara esqueceu um campo do diabo do arquivo magnético que tem sei lá quantas centenas de campos para preencher.
Ah, mas ele pode ter... Não pode ter sonegado, porque o fiscal, inclusive, tomou como base para aplicar a multa os livros que estão lá, que deveriam ser retratados no arquivo magnético. Que o arquivo magnético, na verdade, retrata a escrituração. A escrituração tem, eu só apertei o botão ali, o arquivo foi sem um campinho ali preenchido. É justo isso? Não, não é justo. Não é justo. Né? Tanto não é justo que o Poder Judiciário, e eu fiz um levantamento, tem decidido o seguinte: reduz a penalidade com base no artigo 527 do Regulamento do CMS. O artigo 527 é uma norma dirigida ao julgador tributário administrativo. O Judiciário tem aplicado o 527A para reduzir essas penalidades, tamanha a disparidade. Né? Essa súmula tem que mudar. Se eu, Câmara Superior, não posso, o Judiciário pode, a Câmara Julgadora pode, Câmara Superior não pode, e o Judiciário pode. Tem um buraco aqui. Alguma coisa tem que ser feita. Né? Até porque eu também identifiquei, e eu vou mostrar isso oportunamente, situações nas quais contribuintes do mesmo porte econômico... Ah, como é que é o seu porte econômico? Eu vou lá na CVM, empresa de capital aberto, eu consigo saber o que eu quiser. Faturamento, empregado, o que eu quiser. Empresa do mesmo porte econômico, inflações equivalentes, uma relevou 100% da penalidade, porque não é justo. A outra, não, apesar de existente a boa-fé, não há dolo, não há fraude, não há simulação, eu vou manter a penalidade porque é uma faculdade do juiz. E ponto. Né? Aí a gente entra num outro ponto. Aí eu vou reduzir para quanto? 10%, 5%, 3 mil FETs, 140 mil reais? Para quanto? As decisões não justificam para quanto. Ora, o mínimo que eu espero como jurisdicionado é que eu saiba por qual critério ou qual foi o argumento ou a justificativa para que o juiz definisse que, a despeito de estarem presentes os argumentos, os requisitos, dolo, fraude, simulação, não tem antecedente, não há falta de pagamento de imposto, estão presentes aqui, mas não vou reduzir. Eles falam isso. Ou vou reduzir em 10%, em 50%, em 90% para 1.000 FESP para 140 mil reais. Ou para 9 vezes fora igual a sei lá o quê. Ele faz a conta que ele quiser. Isso é um raciocínio intersubjetivo. A lei não diz para ele justificar, mas eu acho que a justificativa é uma obrigação. É uma obrigação. Então essa súmula aqui está errada. No mínimo, a gente teria que ter o poder, doutor Antônio Augusto, no mínimo, de revisar exageros. No mínimo. Né? Tudo bem, não vou ver se... Ah, tem fraude, eu falo que não tem. Ou não tem fraude, eu falo que tem. Isso eu não posso fazer. Mas, presentes os requisitos e consignado a existência dos requisitos na decisão, o quantum é algo que ninguém discute. Ah, mas não tem divergência de interpretação. Mas como não tem? Eu sou, sei lá, sou o Pão de Açúcar e eu estou com um caso X. Eu sou o Walmart e estou com um caso Y. São empresas de porte equivalente. Qual que é a isonomia aqui na aplicação? Uma reduziu 90, a outra não reduziu nada, ou reduziu 10. Cadê a isonomia? Ou seja, este dispositivo ele tem que ser interpretado como todos os outros sobre o guarda-chuva da isonomia. A isonomia no processo, a isonomia na aplicação do direito. E aí, por exemplo, é uma possibilidade de se pedir, com base na divergência de interpretação, sem violar a súmula 6, né, no que diz respeito ao critério, ou à justificativa para se majorar mais ou menos em empresa que está, por exemplo, ao meu lado no mercado, minha concorrente de morte, ou ele ou eu, só que eu fui apenado com uma multa de 500 milhões de reais, e o cara ali, uma infração idêntica, que pegou todo mundo de calça curta, caiu numa câmara lá, num dia que estava só, era uma sexta-feira, todo mundo animado, o cara reduziu em 100%, isso não é justo. Aí, para mim, direito é justiça. Passando para as questões de ordem, já para finalizar. Né? A questão de ordem, na verdade, ela é de competência da Câmara Superior e o objetivo é elaborar e modificar o regimento interno ad referendo no Código de Administração Tributária. Bem como dirimir dúvidas, dirimir dúvidas na sua interpretação. Esse dirimir dúvidas na sua interpretação, a despeito do regimento interno não mencionar a questão de ordem em momento nenhum, o decreto também não, né? Tem só ali quando diz que os delegados são competentes para suscitar e tal, mas quando fala em competência da Câmara Superior não há dispositivo que diga claramente, mas eu encontrei esse dispositivo, dirimir dúvidas na sua interpretação. Para mim isso aqui é questão de ordem. Né? Então o fundamento da questão de ordem é esse aqui. Agora, qual é a elasticidade da questão de ordem?
O que é dirimir dúvida na interpretação? Né? Se a questão de ordem como objetivo sanar vício ou restabelecer a ordem no processo, observância de procedimentos regimentais, ou seja, formalidades, me parece que este é o campo de elasticidade da questão de ordem. Por exemplo, processamento do feito, correção de erro material, que pode até gerar nulidade, um erro material, né? Interpretação do regimento interno, são questões afeitas às questões de ordem. Aqui eu tenho algumas questões de ordem, algumas do regime anterior, né, botei em vermelho, mas incompatível com o atual, outras do regime anterior, mas compatíveis com o regime atual, até porque a legislação atual replicou o texto na legislação anterior. O doutor Antônio Augusto falou em algum momento sobre a questão da competência do TIT em tratar a questão de isenção, né? Não, eu não posso conceder isenção, mas eu posso julgar um auto de infração que eu estou um contribuinte que deixou de pagar o tributo por entender que tinha uma isenção. O fiscal entender que ele não cumpria o requisito e autuou por entender que ele não tinha isenção. E aí o contribuinte deu que tinha isenção. Então eu vou dirimir quem tinha isenção, se tinha ou se não tinha, se o requisito foi cumprido ou não foi cumprido. Né? Isso está na lei antiga. Isso está na lei antiga, mas eu acho que é plenamente aplicável. Aqui tem outras também, da mesma maneira. E no regime atual nós temos 3 questões de ordem. Né, que tem a questão da sustentação oral, quando o julgamento não chega a termo no momento no qual é encerrado o mandato, eles podem renovar renovar a sustentação oral, hipóteses de necessidade e desnecessidade, a súmula 17, é importante vocês verem isso, pegar a íntegra dela, até acho que é a relatoria do Dr. Antônio Augusto, né, ele trata ali as hipóteses em que você pode ter renovado o pedido de sustentação oral, final de mandato, mudar o juiz, etc. A questão da reforma de julgado também, em face de decisões proferidas em delegacias tributárias de julgamento, né, que a reforma de julgado de acórdão. A delegacia, tecnicamente, não profere um acórdão. Né? Então, é uma questão que foi dirimida aqui em questão de ordem. O pedido de reforma de julgado também a questão do cabimento em hipótese de decisões proferidas pelo Tribunal de Impostos e Taxas. Né, aqui também tem questões que acho que vale a pena vocês verem. E, para fechar, eu agreguei, com a devida vênia, as sessões monotemáticas. Não está no tema original, mas eu não aguentei. A sessão monotemática, eu não aguentei porque me perguntam, né, porque saiu no jornal aí recentemente que o presidente do TIT disse que a questão de guerra fiscal vai ser julgada numa sessão monotemática. Aí eu comecei a ler, eu disse, Luciano, onde é que eu acho esse negócio de sessão monotemática? Isso não existe, isso não tem. Né? Então eu chamei aqui de um primo não reconhecido do recurso repetitivo. Né? É o máximo que eu pude aqui conceituar. O que consiste essa monotemática? A presidência do tribunal concentra casos de um mesmo tema em uma única sessão. Então ele represa os casos. Um caso, eu tenho aqui 3 exemplos, que foi o caso de decadência, da operação cartão vermelho, em que se cruzou informações do cartão de crédito com a declaração em GIA, e havia ali uma discrepância, a discussão que se punha é se havia ali uma quebra de sigilo não autorizada, né? E a guerra fiscal entre estados na hipótese de transferência de mercadorias entre filiais, situadas em estados de... Ah, eu não sabia. Como eu não sabia? Tua filial, você não sabia. Né? Então você teve um lote grande de autuações nesse sentido. E geralmente essas questões submetidas a sessões monotemáticas, o presidente divide processos de um mesmo tema para todos os juízes, cada um estuda, a matéria de direito é a mesma, cada um elabora o seu voto, geralmente pega 2 votos em cada processo, né? Ele acumula o número de processos com 2 votos cada um, né? 10, 20, 30, 40, não sei quantos, e eu digo que é um primo do recurso repetitivo justamente por isso. Né? O repetitivo funciona mais ou menos assim, eles escolhem, lá é um processo, a gente é melhor do que eles aqui, porque aqui é um lote de processos, lá eu fico à sorte de um processo que não necessariamente foi o processo mais bem defendido sobre aquele tema, tanto é que chove amicus curia, né? Quando se elege um recurso repetitivo da controvérsia, chove entidade querendo reforçar ali, parecer, todo mundo dá o braço e vai lá engrossar o caldo. E aí ele, nessa sessão monotemática, ele convoca um dia, vamos discutir hoje decadência, depois de acumular processos com essas posições. Geralmente é trombada de caminhão. Né? As sessões monotemáticas não são escolhidas aleatoriamente. Geralmente é dividida do Hulk com o zagueiro alemão ali. Né? Então, esses temas aqui é 8-8, é 9-7, enfim, e se alguém espirrar, muda de novo, então é uma sessão. Mas também, na medida em que a decisão é tomada, ela não tem efeito vinculante.
porém tem um forte apelo persuasivo. Eu, particularmente, no dia seguinte da sessão monotemática, o doutor Antônio Augusto eu sei que também faz isso. Não sei se em todos os assuntos, mas no dia seguinte eu ressalvo a minha posição e acompanho a maioria. Por quê? Para evitar o que foi dito aqui. Né, julgamos hoje na monotemática, foi uma divergência de votos 9-7. Na sessão seguinte, o doutor Antônio Augusto saiu de férias, que eu sei que vai sair semana que vem, e o Salucci pegou uma gripe e não foi. E outros 2 juízes substituíram com entendimentos divergentes. Eu tenho o risco de ter um julgamento diferente daquele que eu julguei em sessão monotemática uma semana atrás. Né? Então não tem um efeito vinculante, mais uma ideia para a gente aprimorar o nosso contencioso, né? Atribuir uma espécie de efeito vinculante a esses recursos repetitivos que nós chamamos aí de sessões monotemáticas.